Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa live promovida pelo Inova-RS em parceria com a FINEP. Seja bem-vindo também ao nosso querido palestrante Marco Bruno. Muito obrigada pela participação. Hoje, então, estamos aqui com o Marco Bruno da FINEP. Depois eu pedi para o Marco se apresentar um pouquinho para nós, antes de começar os slides, de começar a tirar dúvidas do pessoal, que eu acredito aí que tem muita dúvida, viu, Marco? O pessoal vem com bastante pergunta. Então, me apresentando rapidamente, eu sou a Aline Jansen, sou gestora do Inova-RS aqui na região metropolitana e Litoral Norte. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Inova-RS, depois a gente passa aí um link para vocês entenderem, conhecerem como é que a gente trabalha, os projetos de inovação que nós estamos desenvolvendo. Né? Agradecer principalmente a Fevale, ao Fevale Play, por esse espaço aqui cedido no YouTube, no canal do YouTube, para que a gente possa fazer essa conversa, né? E deixo aí, então, né? Não quero tomar muito tempo do nosso palestrante, para que ele possa aí falar com vocês, tirar as dúvidas, explicar como está se dando o edital da FINEP. Então, abra esse espaço aí e deixo tudo contigo, Marco. Obrigado, Aline. Obrigado a todas e todos que estão aí presentes. Bom, você pediu para eu me apresentar. Eu sou Marco Bruno. Eu trabalho na FINEP há 14 anos. Trabalhei praticamente 10 anos acompanhando editais, coordenei alguns, acompanhei projetos. E há 4 anos eu estou aqui em Florianópolis, que é a sede da Regional Sul da FINEP. Então, a partir de Florianópolis, a gente tem que atender toda a região sul, incluindo o Rio Grande também. Com base nessa experiência de elaborar edital, de ler edital, antes de entrar na FINEP, eu submetia projetos em editais. O que a gente vai fazer hoje é tentar, vamos dizer assim, facilitar o entendimento do edital para quem está interessado em submeter uma proposta. Tá? O edital geralmente é uma linguagem muito hermética, é uma linguagem legal e é necessário que seja assim, e eu vou tentar aqui facilitar isso. Eu quero chamar a atenção, e eu vou, ao longo da apresentação, eu vou salientar isso, um edital ele tem que garantir igualdade de concorrência. Então, essa atividade que a gente está fazendo aqui é de divulgação e esclarecimento. A gente não pode entender isso aqui como facilitação a ninguém. A gente está aqui e, sobretudo, é uma apresentação aberta, quem quiser pode assistir. E o que eu digo é o que eu li do edital. A manifestação oficial da FINEP sobre alguma dúvida mais específica tem que ser dirigido para o e-mail que está no edital e que eu vou apresentar daqui a pouco. É fundamental as situações mais críticas que se faça essa consulta lá no saque da FINEP para que a resposta que vem por e-mail sirva, vamos dizer assim, de prova, né, de comprovação de que vocês seguiram a orientação expressa pela FINEP. Ok? Então, vou pedir licença aqui para compartilhar. Eu acho que é assim que a gente faz. Está aí a tela, não é, Aline? A tela está aparecendo? Está aparecendo, sim. Então, vamos lá. Bom, vou agradecer ao Inova-RS mais uma vez. Eu tenho uma parceria com o Inova-RS já há uns 2 anos. Meu MBA, o trabalho final, foi sobre o Inova-RS. A FAPERGS, que é uma parceira da FINEP desde que existe. E a Fevale, especificamente a Fevale Play, né, por abrirem esse espaço e garantir essa infraestrutura para a gente. A Fevale também é uma universidade que tem recebido bons apoios da FINEP e eu tenho um ótimo relacionamento com a equipe aí, o pessoal do Parque Tecnológico, então agradeço a vocês também. Antes de falar do edital, eu tenho que falar da FINEP, né? Pouca gente sabe, mas quando você bota combustível no seu automóvel, quando você paga a sua conta de luz e de água, quando você compra uma passagem aérea,
vai um percentual pequenininho para ciência e tecnologia, são os fundos setoriais. Isso forma o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo que está cheio de dinheiro, que é o dinheiro utilizado pela FINEP para promover as suas ações. Então, não é uma verba, para quem entende de orçamento público, não é uma verba orçamentária que a cada ano o governo decide quanto vai ser. É um dinheiro que já é coletado nos impostos de vocês, nos nossos impostos, especificamente para ciência e tecnologia. E com esse dinheiro a gente quer transformar o país por meio da inovação e promover o desenvolvimento econômico também por meio da inovação. Esse edital, entrando agora no edital, esses aí são os objetivos que estão lá colocados no edital. Eu vou chamar a atenção para esse segundo aí, promover parcerias entre os agentes do ecossistema, inovação aberta. Isso é uma tendência na FINEP. Os últimos editais sempre assim privilegiaram projetos de inovação aberta, né? Projeto com vários com parcerias. Mas esse especificamente ele exige a parceria. Nos outros a parceria era opcional, ainda que sem parceria ficava difícil entrar. Esse não, é obrigatória a parceria, né? E, além disso, apoiar as inovações baseadas em inteligência artificial, potencializar o desenvolvimento tecnológico das startups e ampliar a produtividade da economia, que assim é o norte da FINEP, né? Transformar a economia do Brasil numa economia mais competitiva, cada vez mais competitiva. E daí a gente definir as áreas de atuação, as áreas de aplicação desse edital. Falando de inteligência artificial, inteligência artificial é um tema que está ainda em consolidação, não é um tema consolidado mesmo no campo acadêmico. E eu ouço falar de inteligência artificial há uns 30 anos, mas nos últimos 5 anos eu diria que começaram a aparecer as aplicações reais de inteligência artificial, né? E aí o edital define aí, como está escrito aí, né, algoritmos computacionais de suporte à decisão, né? E o próprio edital fala, ele pode estar associado a outras tecnologias. Isso é o que a gente chama de tecnologias habilitadoras do 4.0, da transformação digital. Então, são essas aí, visão computacional, e depois, nas linhas temáticas, vai ver que se desdobra mais ainda, mas Big Data, Deep Learning, Machine Learning, é quase inevitável para quem quer trabalhar com inteligência artificial lançar mão dessas tecnologias, que, inclusive, se confundem. E o edital ele tem um item específico para falar de princípios éticos, mitigação de riscos e vieses. Quando a gente estava preparando esse edital, a gente conversou com uma professora da URGS, que eu não estou lembrando o nome dela agora, é uma professora da educação que trabalha com inteligência artificial e tecnologia aplicada à educação. E eu acho interessante porque ela foi a pessoa que colocou, olha, tem questões éticas, tem riscos e tem vieses. E é importante estar atento a isso. Então, a gente não sabe bem como lidar com isso, mas tem um item específico dizendo que o que for desenvolvido tem que respeitar os princípios éticos, a mitigação de risco e os vieses. E, sobretudo, ele cita esse documento, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. É um documento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu recomendo que, se botar Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, MCTI, no Google, vocês vão chegar nesse documento e sugiro que consultem para entender do que a gente está falando. Lá que tem, vamos dizer assim, a base conceitual para esse edital. Como eu falei, é um edital que exige parceria, né? É uma parceria, é um tripé, sendo que uma das pernas, teoricamente, é opcional, e a gente vai ver por que ela não é tão opcional assim. Então, assim, como é que é a parceria? De um lado, tem um tipo de empresa que o edital chama de startup, tá? Do outro, tem um outro tipo de empresa que o edital chama de cofinanciador.
Aliás, empresa ou instituição sem fins lucrativos. Por quê? A startup ela vai desenvolver, né? Ela tem conhecimento, do modo geral, mas ela não tem recurso financeiro nem acesso à realidade das instituições. Já as empresas e instituições sem fins lucrativos possuem dados das suas operações, os seus dados operacionais, seus dados transacionais, né? Mas não tem essa flexibilidade para desenvolver conhecimento para essas tecnologias. Podem ser instituições, porque como tem uma área de saúde, podem ser hospitais filantrópicos, por exemplo, e como tem uma área de agro, pode ser uma cooperativa. Tanto os hospitais filantrópicos, quanto como o Moinho de Vendas, aí em Porto Alegre, por exemplo, que é um grande hospital, são hospitais sem fins lucrativos, e as cooperativas também são sem fins lucrativos, né? Ainda que deem muito lucro. Então, juridicamente é diferente de empresa, o edital chamou a atenção, não pode ser instituição sem fins lucrativos. A startup só pode apresentar uma proposta, e se apresentar mais de uma, está desclassificada. E a startup tem que escolher uma linha temática. Pode escolher mais do que um subtema na linha temática, né? Mais do que um desafio tecnológico, mas tem que ser uma única linha temática, ou seja, ou vai atuar em agro, ou vai atuar em saúde, ou em indústria, ou em cidades inteligentes e turismo. Ok? E, além disso, tem as ICTs. ICTs são instituições de ciência e tecnologia, né? É diferente de instituição de ensino superior. Então, ICTs são universidades, são instituições que realizam pesquisa. Eu falei que é diferente de instituição de ensino superior, porque tem instituição de ensino superior que não realiza pesquisa. Além disso, a ICT, de acordo com a lei, está aí a definição, né? A Lei 10.973, que é a Lei da Inovação, ela diz que ICT tem que ser ou pública ou privada sem fins lucrativos. Então, as instituições de ensino superior que são privadas com fins lucrativos não são consideradas ICTs para essa finalidade. A gente vai ver mais adiante, e o edital fala, se colocar a ICT como parceira, isso tem que estar refletido nas atividades descritas no cronograma, ou seja, as atividades que a ICT vai realizar ou vai participar, ela deve estar destacado isso no cronograma, e no orçamento a mesma coisa, os gastos que forem feitos, a ICT entra como prestadora de serviço, e isso tem que ser informado no orçamento. Por que a ICT não pode ser partícipe? Porque a lei que criou a subvenção econômica para empresas não permite subvenção econômica para instituição sem fins lucrativos, nem para instituição pública, né? E é por isso que o dinheiro vai para a startup. As startups selecionadas vão abrir uma conta no Banco do Brasil e o dinheiro vai cair lá e quem vai operar esse dinheiro é a startup, né? Então, esse é o arranjo que, nesse caso, principalmente a startup e a cofinanciadora, é obrigatório, não é opcional. A ICT é opcional, só que, sem ICT, isso vai refletir na avaliação de mérito. Então, algumas características, né? A subvenção econômica, como eu falei, é direcionada para as startups, e mais adiante eu vou dizer o que é startup para os fins desse edital, mas ele já adianta aqui que são aquelas que têm receita operacional bruta inferior a 16 milhões, né? Tem esse interesse de promover as parcerias, e, assim, as atividades do projeto têm que estar compreendidas entre os TRLs 3 e 7, tá? E prevê obrigatoriamente o atingimento do 7, ou seja, pode começar do 3, do 4, do 5 ou do 6, mas tem que terminar no 7. Não pode ter TRL 1 e 2 e não pode ter TRL 8 e 9. O que é TRL? TRL é o nível de maturidade da tecnologia, né? Ou em inglês, Technology Responsiveness Level, né? Tem um anexo do edital que explica direitinho o que é. Eu chamo a atenção porque
assim, eu tenho visto em projetos de subvenção muita proposta que era boa, mas escorrega ao dizer que vai fazer alguma atividade de bancada, algum desenvolvimento conceitual, ou inclui despesas de marketing e venda, pesquisa de mercado, que é TRL 8 e 9. Então, assim, não pode ter pesquisa de bancada, vamos chamar assim, nas universidades, e não pode ter atividade de colocação do produto no mercado, que é o TRL 8 e 9. Né? Do outro lado, tem as intervenientes cofinanciadoras, vou, a partir daqui chamar de cofinanciadora, que são empresas que faturam mais de 16 milhões. Né? O edital, ele Marco, diz... Oi? Desculpa, rapidinho. Tem uma barra que está aparecendo bem na frente da apresentação e ele está ficando ali embaixo, dizendo que o StreamYard está compartilhando. Embaixo lá tem interromper compartilhamento e ocultar. Se tu clicar em ocultar, aí aqui. Agora fechou. O pessoal não estava conseguindo ler. Obrigadão. Obrigado, Aline. Então, a propriedade intelectual, preferencialmente, tem que privilegiar a startup. É um edital para startup. E como isso está refletido? Na carta de manifestação de interesse da cofinanciadora, ela vai ter que dizer qual é a estratégia de divisão, né, dos resultados do projeto. Né? E ele é direcionado a áreas prioritárias: agro, saúde, indústria, cidades inteligentes e turismo. Né? Cidades inteligentes e turismo é uma área só. Por que isso? Porque é onde a gente consegue competitividade, né, assim, sistêmica do país. E o prazo máximo é 36 meses. Chama a atenção que, assim, dizer que vai fazer rápido não conta ponto a favor e pode contar ponto contra. Esticar demais também não conta ponto a favor e pode contar ponto contra. Então, por favor, façam um cronograma. Tem que prever alguma folga no cronograma, né? Isso aí é da gestão de projeto, né? Para quem trabalha com gerenciamento de projeto. Então, assim, tem que prever riscos e ter alguma folga, alguma margem de manobra no cronograma, mas ele não pode ser muito extenso. E também não adianta compactar o cronograma achando que isso vai melhorar a nota final. Então, aí estão as 4 áreas. Eu destaquei alguns desafios tecnológicos listados lá. Ora, na verdade, o desafio, reparem, não é um desafio tecnológico. São desafios dessas atividades para os quais dá para aplicar inteligência artificial. Redução da pegada de carbono. Isso é um problema do agro. Né? Se vai ser por IA ou vai ser de outra maneira, não interessa, mas isso está na pauta do agro: reduzir a pegada de carbono, reduzir o consumo de água, reduzir desmatamento, reduzir o uso de defensivos e agrotóxicos e o manejo do bem-estar do animal. Esses são desafios do agro colocados hoje. Né? O que a gente quer é propostas para enfrentar esses desafios utilizando a inteligência artificial. Da mesma maneira, na indústria, os gêmeos digitais, otimização de orçamento, tomada de decisão em processos, né? E na saúde, os ensaios clínicos, né? O tratamento de informações epidemiológicas, né? A arquitetura para bases desestruturadas, bioinformática, né? Com enfoque na medicina personalizada. Né? E, por fim, nas cidades, os ativos energéticos, né? Os hubs de mobilidade, né? A logística em ambiente urbano, né? Então, assim, tanto mobilidade, estamos falando de passageiro, logística, estamos falando de carga, no ambiente urbano. Se desenvolver uma solução de logística ou de transporte coletivo para o meio rodoviário, vai ficar de fora. Gestão integrada, a gestão de resíduos sólidos é um problema das cidades, e a melhoria da experiência do turista. Então, esses são alguns desafios. No edital tem lá todos os desafios. Qual é a questão? Cada startup tem que escolher uma única área, ou seja, agro, indústria, saúde e cidade inteligente, e pode ter uma proposta que
ataque mais, né, enfrente mais do que um desses desafios. Né? Os subtemas pode ser mais de um dentro da área que você escolheu. Ok? Agora, não fique inventando desafio que a tua solução não vai entregar. Bota os desafios, se botar muito desafio, não conta ponto a favor. Então, bota quantos desafios, assim, os desafios reais que a solução que você quer desenvolver pode enfrentar. Né? E aí está o arranjo, né? Como eu falei, de um lado, uma ou mais startups, do outro lado, a interveniente, uma ou mais cofinanciadoras. E aí, esse é um ponto-chave do edital. O que ele está chamando de startup? Primeiro, tem que ter sido criada há mais de 1 ano e meio. Até final de 2020 tem que ter sido criado. Criei dia 1º de janeiro de 2021. Não pode entrar, não é elegível. Se apresentar com candidatura, vai ser desabilitado. Tem que ter tido alguma atividade em 2021. Por que isso, gente? Para não ser uma empresa de gaveta, nem ser uma empresa criada especificamente para o edital. Então, assim, ela já tem que existir. Foi criada até o final de 2020 e em 2021 teve alguma movimentação financeira, operacional ou não operacional. Tem que ter tido um faturamento máximo em 2021 de 16 milhões. Né? Do modo geral, a gente considera startup até 4,8 milhões, mas nesse caso, estender até 16 milhões. E ela tem que ter no máximo 10 anos de CNPJ. Vamos combinar com uma empresa que existe há mais de 10 anos, não é bem uma startup. Esses dias eu conversei com uma pessoa que queria se candidatar, ele trabalha com alta tecnologia, mas o CNPJ dele existe há 23 anos. Não é uma startup, né? O próprio nome diz, startup é quem está começando. Né? E não pode fazer parte de um grupo econômico com receita superior a 16 milhões. Repara, se a empresa tem alguma pessoa jurídica com 20% ou mais de participação no capital, essa pessoa jurídica, isso vai caracterizar grupo econômico conforme está no edital. Não precisa ser um grupo econômico consolidado, como dizem os contabilistas. Se tem uma pessoa jurídica com 20% ou mais, é grupo econômico. E aí, esse grupo econômico, e aí passa a contar a receita do grupo todo. Tá? Então, muita atenção a isso. Dúvidas específicas, dirijam a mim, que a gente vai analisando os casos específicos, mas, do modo geral, é isso. E aí tem 2 cláusulas lá que assustam muito, e eu vou falar para não se assustarem. Primeiro, objeto social na data de divulgação do edital compatível com as atividades que vão ser desenvolvidas. Não, olha, o meu objeto social não fala em inteligência artificial. Claro que não fala. Quando você... Agora, tem que ser uma empresa que já caminhou alguma coisa no que ela quer fazer. E essa cláusula é para evitar que consultorias, a padaria da esquina, alguém que tem um CNPJ aí qualquer, aleatório, se candidate. Então, é para isso, essa avaliação do objeto social é muito flexível. Não pode ter absurdo, mas, do modo geral, passa. E a principal atividade de P&D do grupo econômico, na área que vai ser desenvolvida, tem que ser no Brasil. Isso conta mais para quem é associado a alguma multinacional. Né? E como é na atividade, como é no tema que vai ser desenvolvido no projeto, se vai desenvolver o projeto no Brasil, por que isso? Para eu não dar um dinheiro que vai embora, né, gente? Isso aí também não faz sentido. Eu dou o dinheiro, você fala, legal, vou fazer minha pesquisa lá na Suíça. Manda o dinheiro para a Suíça, paga consultores suíços, compra equipamento na Suíça. Isso não faz sentido, né? Então, assim, a atividade tem que ser aqui. E é declaratório. Tem lá essa pergunta. As principais atividades são realizadas no Brasil? É só responder sim, desde que não esteja mentindo, obviamente. Né? E do outro lado, então, isso que caracteriza o que ele está chamando de startup. E pode ser uma ou mais. Uma vai de frente, a proponente, e as demais startups que se enquadram nesse critério aqui, nesses critérios de elegibilidade, vão ser as coexecutoras.
E do outro lado tem as cofinanciadoras, uma ou mais cofinanciadoras. Só precisa ter uma, mas pode ter mais do que uma, né? Para que serve essa cofinanciadora? Primeiro, ela tem que adotar o conjunto de tecnologias que vai ser desenvolvido, ela tem que aportar dados necessários para a execução e ainda vai aportar um dinheiro. A startup também aporta um dinheiro. O que é isso? É o campo de provas, né? A grande empresa, ela não pode entrar só com dinheiro. Ela tem que se abrir para a startup, porque inovação aberta, gente. Parceria, ecossistema de inovação. Então, assim, a cofinanciadora, né? Toma um dinheiro aí, se você chegar na solução, eu compro de você. Não é isso. Não é isso. Ela tem que, no mínimo, ser campo de prova, né? Campo de desenvolvimento para a startup. Ela tem que abrir os dados dela que são necessários, né? Os dados transacionais, às vezes, para gerar inteligência artificial, né? O Big Data. E tem que ser um lugar onde pode testar. E tem que manifestar interesse em se chegando a um resultado positivo, adotar essa tecnologia. Por quê? Porque senão a gente, assim, a FINEP, quando começou a fazer subvenção, ela dava dinheiro para as empresas, e o que acontecia muito é que a empresa desenvolvia uma tecnologia e, por não ter capacidade comercial, a tecnologia ficava parada na prateleira. Então, assim, tem uma grande empresa com capacidade de recurso para adotar essa tecnologia. E tem a parceria para o desenvolvimento do projeto com os CTs, que eu já citei, né? Que é opcional, mas afeta na pontuação da parceria, como a gente vai ver mais adiante. Então, assim, se não tiver ICT, já não vai tirar 5, né, na relevância das parcerias. Quanto que a gente pode apoiar? Aí, isso vai, assim, o valor máximo, o mínimo é 750 mil, né? No projeto de menos de 750 mil não vai ser habilitado, não vai nem ser avaliado no mérito. Então, assim, e aqui, o porte é da proponente e das demais coexecutoras, ou seja, das startups que estão participando do projeto, seja como proponente ou como coexecutora. Vai valer o faturamento, o maior faturamento entre essas startups ou entre os grupos econômicos a que elas estão ligadas. No máximo 16 milhões. Então, 360 mil, que até a microempresa pode pegar 1 milhão, de 360 a 4,8, 2 milhões, e de 4,8 a 16, que é pequena empresa, 3 milhões. Né? Então, isso aí é o que pode pedir a FINEP, o valor de apoio. Né? E a contraparte. E o que eu posso pedir? O item 6.4 diz quais são as despesas apoiáveis. Né? Então, e ele destaca o pagamento de pessoal. É muito bom pagar pessoal em projeto de subvenção. Pessoal de quem? Da proponente e da coexecutora, né? As startups, pagar salário das startups. Em princípio, quem tem vínculo CLT, né? Mas pode incluir prolabore do sócio, desde que seja uma remuneração compatível com o mercado e que já existisse antes da publicação do edital. Não, o sócio tal, e tem que ser proporcional à participação dele. Então, o sócio tal, o sócio A, ele tem um prolabore de 10 mil por mês, e desde o ano passado. Ok. Então, pode. Ele vai dedicar 20 horas semanais ao projeto. Então, são 5 mil por mês que o projeto cobre, que é proporcional à dedicação dele, e tem que ser uma remuneração compatível com o mercado e que já existisse antes da publicação. E o pessoal que trabalha comigo, que é PJ, aí ele vai entrar aqui em serviços de terceiros. Serviço de terceiro pode ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, né? Então, todo serviço que você realmente vai contratar, consultorias, calibragem, ensaios, né, etc., mas também as pessoas jurídicas. E aí você pode ir lá na descrição falar, não, refere-se a fulano de tal que recebe como PJ. Você pode botar isso.
Material de consumo, inclusive matéria-prima, não abusem. Eu tenho visto gente botar em material de consumo, material de limpeza, material de escritório. Não é para isso, gente. Material de consumo é o que vocês vão usar lá diretamente no desenvolvimento. Aliás, o item 6.4 diz isso. As despesas apoiáveis são aquelas diretamente ligadas à execução do projeto, né? Então, o aluguel da sala que está instalado não é coberto pelo projeto. A secretária que atende o telefone não está coberto pelo projeto. Dá para botar um assistente administrativo dizendo que vai cuidar da documentação do projeto? Dá, um assistente administrativo. Agora, botar toda a equipe administrativa, como eu tenho visto em algumas propostas, não pode. Tá? Diárias e despesas com locomoção, exclusivamente tem um campo para botar quem é a equipe executora. Essas diárias são específicas, só podem ser utilizadas nessa equipe executora e em atividades do projeto. E se no meio do projeto eu tiver uma troca de equipe? Tem que comunicar a FINEP. Se o seu projeto for contratado e durante a execução tiver alteração de equipe executora, dá para fazer, só que não, assim, não é ao Deus dará, não é do jeito que vocês querem. Tem que solicitar, justificar a FINEP que quer fazer alteração, apresentar quem está saindo, por que está saindo, quem está entrando, qual a qualificação de quem está entrando, e vai ser analisado se a troca faz sentido. Obras e instalações ligadas ao projeto e equipamentos e material permanente. Chama a atenção que pode ser, inclusive, equipamento importado. Tá? Chama a atenção que o anexo 7 fala em parâmetros para as despesas. Então, ele diz os valores máximos de diária de viagem. Diária de viagem não é para passagem. A passagem é uma coisa, é despesa de viagem, passagem e despesa de locomoção. Diária de viagem é um dinheiro que você dá ao membro da equipe executora para ele custear o táxi de ida e vinda ao aeroporto, a alimentação, a hospedagem e o deslocamento urbano. Então, é um dinheiro que você dá, ele não tem que prestar conta, pelo menos não da parte da FINEP, né? É um valor fixo que você dá e é para cobrir os gastos dele durante a viagem, né? E tem lá os parâmetros. Além disso, tem parâmetro para remuneração de pessoal, de acordo com a titulação. Esse parâmetro está pelo valor da hora, e aquele valor da hora, chama a atenção, inclui o salário e os encargos. Tá? E tem o item 7 do edital, que fala em itens não financiáveis. Não se assustem, se vocês lerem lá, é uma restrição, e isso é de base legal, para restringir a possibilidade de remunerar agentes públicos, funcionários públicos com dinheiro de subvenção. Né? É muito excepcional. As situações em que você pode pagar um funcionário público, seja professor de universidade, funcionário da Secretaria de Ciência e Tecnologia, funcionário da FAPERGS, funcionário da FINEP, em princípio não pode. E tem lá situações excepcionais em que é possível remunerar esse pessoal. Esse pessoal já ganha dinheiro do governo para fazer o serviço. Se quer colaborar, colabora. Né? Se precisa de dinheiro, vai prestar serviço com dinheiro das empresas, não com dinheiro público. Né? Essa é a ideia. E aí a contrapartida. São duas contrapartidas. É uma contrapartida das startups e uma contrapartida das cofinanciadoras. Tá? Então, mais uma vez, de acordo com o porte, né, com o faturamento, né? Então, as microempresas, né? Tá, como é que vê? Entre as startups, né, proponente ou coexecutor, a maior, a que tem maior faturamento. E se uma delas estiver ligada ao grupo econômico, o faturamento do grupo econômico, que não pode passar 16 milhões. Então, 5, 10 ou 15% de acordo com o porte. E, da mesma forma, as empresas cofinanciadoras, que tem que ter faturamento a partir de 16 milhões, e também vale o faturamento do grupo econômico, né? Então, a microempresa, né? Empresa de 16 milhões, 5%. Está errado aqui, não é microempresa, não. Desculpa. Fiz o slide errado. Média empresa, desculpa. Opa.
É média empresa, né? Faturamento 16 milhões, é média empresa, média grande e grande. Desculpa, eu fiz a tabela errada aqui. Essa coisa de copia e cola, né? A gente acaba fazendo besteira. Então, mas assim, quem tem faturamento entre 16 e 90 milhões é média empresa, entra com mais é os 5 daqui mais os 5 daqui. De 90 a 300 milhões, 10%, e acima de 300 milhões, 15%. Como é que é isso? É o percentual do que você está solicitando à FINEP, não é o percentual do total do projeto. Então, se eu estou solicitando 1 milhão à FINEP e a cofinanciadora fatura entre 90 e 360 milhões, ela tem que entrar com 100 mil. E se a startup, a maior startup, for empresa de pequeno porte, vai entrar com 100 mil também. Ok? Por lei, é obrigatório ter subvenção. A subvenção tem que ter contrapartida, né? E ele diz assim, podem ser os mesmos itens previstos no item 6.4, que são as despesas apoiáveis que eu acabei de falar, são essas despesas aqui. Então, na contrapartida, pode botar qualquer uma dessas despesas, né? Então, chama a atenção que, por exemplo, prolabore de sócio, empregados que vocês já pagam e já estão pagando, vocês podem incluir aí, mão de obra que vocês vão aplicar, mais equipamentos e por aí vai. A FINEP pode financiar essa contrapartida. Ela pode te dar um crédito com 2 anos de carência e 6 anos para pagar desse valor de contrapartida. Então, essa é a contrapartida, chama a atenção, são 2 contrapartidas e vale a startup de maior porte e a cofinanciadora de maior porte. E aí, apresentada a proposta, a gente vai para a seleção. A seleção é em 2 etapas, habilitação e mérito. A habilitação, gente, é objetiva, ela não é classificatória. Passou ou não passou, tá? E são esses critérios, né, esses requisitos formais que vão ser examinados. Elegibilidade das instituições. E o próprio edital informa, é o item 4. Leia o item 4, e aí vai estar explicando. A minha startup faturou 16 milhões e 1 centavo em 2021. Está fora, amigo. E aí eu quem não passar aqui nem vai para o mérito. Eu nem vou analisar o mérito da proposta. Então, as empresas que estão se candidatando podiam se candidatar? Sim. A startup entrou em uma proposta só? Sim. Como proponente ou como executora? Sim. Né? Atendeu os valores máximos e mínimos? Sim. Atendeu os mínimos de contrapartida? Aliás, contrapartida, eu quero chamar uma atenção, porque é coisa que eu tenho visto nas propostas de subvenção e não adianta. Muita contrapartida não dá ponto. Coloquem a contrapartida necessária, em princípio, a contrapartida mínima. Bota uma folguinha lá, mas assim, eu vou botar 50% de contrapartida. Cara, não tá adiantando em nada da sua avaliação você botar muita contrapartida. Não exagere na contrapartida. Bote próximo do mínimo, que é o que a gente quer ver, uma contrapartida mínima. Porque isso até atrapalha, porque depois, se você disser que vai botar 50% do solicitado na contrapartida, depois eu vou ter que auditar isso. Se você não conseguir colocar, eu vou ter que te impor uma multa. Então, coloca o mínimo que fica mais fácil para você atender e não adianta colocar muita contrapartida, porque isso não vale ponto, né? A gente vai ver daqui a pouco o que vale ponto e é só aquilo que vale ponto. Atendimento ao prazo máximo de execução, 36 meses, não tem prazo fino, prazo mínimo. O envio, FAP é formulário de apresentação de proposta, uma siglazinha nossa lá. Mas o envio do FAP e dos anexos, né, obrigatórios, né, na forma exigida no edital e até a data limite, né, o item 12.1 e o item 16. Em princípio, chama atenção, 18 horas, a data limite é 18 horas, horário de Brasília, aí no Rio Grande do Sul
isso não faz diferença, porque é o mesmo horário, mas quem está no Acre, quem está em Fernando de Noronha, quem está no Mato Grosso do Sul, tem que ficar atento a isso. Então, é dentro do prazo limite e tem que mandar todos os anexos obrigatórios. Tem que mandar todos. Se faltou, e assim, do jeito que está lá, o que eu tenho visto? Demonstrativo contábil sem assinatura. O edital fala tem que ter assinatura do administrador da empresa e do contador. Então, tem que ter as duas assinaturas claramente identificadas. Se não tem, está fora. E, às vezes, é por causa de uma besteira de uma assinatura que se perde uma boa proposta. Se o gestor da startup não é o sócio majoritário previsto lá, não é quem está previsto no Estatuto Social, o Estatuto Social geralmente fala, será sócio administrador fulano de tal, ou todos os sócios responderão pela... Se está isso, tudo bem. Agora, se não está isso, tem que ter instrumento de procuração, e por aí vai. Não pode faltar esses documentos, porque senão assim, nem vai para o mérito, é barrado aí. Aderência da proposta ao objetivo da seleção e à linha temática. Então, a gente vai verificar se indicou uma linha temática e se a proposta faz sentido dentro da linha temática e aquela coisa que a gente falou, que assim, a atividade da empresa prevista no Estatuto Social tem que ser compatível com isso. E, por fim, a participação da cofinanciadora em, no máximo, 2 propostas. A startup só pode participar de uma proposta. A cofinanciadora pode participar de 2. E a análise de mérito, né? Aí que, assim, isso que é classificatório, aí que a gente seleciona as melhores, né? Eu costumo dizer que a análise de mérito é igual ao desfile de escola de samba. Eu sou do Rio de Janeiro, sou muito envolvido com samba, né? E a gente sabe que escola de samba no Rio de Janeiro hoje em dia é uma atividade profissionalizada. Então, assim, antes do desfile, eles têm um responsável para cada quesito que está em julgamento. Então, tem uma pessoa responsável por garantir 10 em mestre sala e porta-bandeira. Tem outra pessoa responsável por garantir 10 em bateria. Aqui é a mesma coisa. Vocês têm que focar nesses 6 critérios, né? No desfile de escola de samba, é comum a gente falar em desfile técnico, né? Nem sempre a escola de samba que pareceu mais bonita, mais vistosa, que surpreendeu mais o público, é que tira melhores notas, né? É aquela que foca nos quesitos que estão em avaliação. Aqui é a mesma coisa, a gente às vezes vê proposta boa, mas pelos critérios de avaliação ficam de fora. E como isso está no edital, não adianta, tem um comitê que vai. O comitê de avaliação são técnicos da FINEP. Aí, o edital diz que podem contar com consultores externos, mas sempre contam. Vem o pessoal da área acadêmica, vem o pessoal do MCTI, pessoal do Ministério da Economia, que está ligado a isso, para selecionar nesses critérios. Vejam, grau de inovação. É uma inovação incremental, radical, em que nível? É uma inovação nacional ou regional? Risco tecnológico, gente, risco tecnológico é um problema sério. Fiquem atentos ao risco tecnológico. O que é o risco tecnológico? Isso está descrito lá. Está lá na parte conceitual do edital. Risco tecnológico é a probabilidade de não dar certo. Aí você fala assim, bom, se a chance de não dar certo, quanto menos risco, melhor, não é isso? Não, não é isso. Quanto mais risco, melhor. Quanto mais risco tecnológico, né? Por quê? Porque quando você tem muito risco tecnológico, é porque você está trabalhando próximo à fronteira do conhecimento. O que isso significa? A chance de dar errado, de você não chegar no resultado que você queria, é maior. Entretanto, o esforço de chegar no resultado gera uma massa de conhecimento que vai ser importante para o ecossistema. Por isso que a gente privilegia o risco tecnológico. Eu vejo propostas em que os candidatos... não, risco, não tem risco. A gente domina toda a tecnologia, não tem risco. Legal, então não é dinheiro para subvenção, vai pegar crédito, né? Então, subvenção
A própria introdução do edital busca-se projetos com risco tecnológico, né? Agora, descrevam o risco tecnológico. Risco tecnológico, também vou diferenciar. Não é risco de execução de projeto e não é risco de mercado. O risco da proposta é o mercado não aceitar bem a nossa solução. Isso não é risco tecnológico. O risco tecnológico é eu não conseguir fazer um machine learning que me garanta analisar os dados desestruturados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Isso é um risco tecnológico. Eu não consegui isso, mas no esforço de eu tentar gerar apoio à decisão em cima de dados desestruturados, eu vou aprender um montão de coisas sobre isso. Eu vou desenvolver conhecimento, mas eu posso não chegar lá. Ou dentro do prazo do projeto, pode-se não chegar lá. Então, assim, tem que ter risco. Se não tem risco, não cabe subvenção. Subvenção é dinheiro para risco. Se não tem risco, é para pegar crédito ou investimento. Ok? E, mais uma vez, não é risco de mercado e não é risco de execução de projeto. A equipe pode não estar preparada para executar isso. Isso é risco de execução. Isso não é risco tecnológico. Isso está descrito lá. Procurem no Google o que é risco tecnológico e identifiquem os riscos tecnológicos da proposta de vocês. O impacto, né? E aí ele define dimensões do impacto, né? Externalidades socioambientais e econômicas, relevância para o setor aí no caso é agro, saúde, indústria e cidade, impacto no mercado, né? O que é impacto no mercado? Essa solução vai obrigar a concorrência a te acompanhar? Basicamente é isso, o impacto no mercado. Potencial de internacionalização, previsão de participação da proponente e coexecutora na divisão da propriedade intelectual e dos direitos de comercialização. Isso está na carta de manifestação de interesse da cofinanciadora. Ela tem que dizer como é que ela vai dividir, como ela pretende dividir os resultados do projeto. Potencial de internacionalização. Se não tem potencial de internacionalização, não vai tirar 5 nesse quesito. E se não explicitar de maneira clara, estruturada, como pretende atingir a internacionalização, não vai ganhar a pontuação total desse critério. Da mesma maneira que se a cofinanciadora fala assim, não, o resultado do projeto é todo meu, não vai tirar 5 nesse projeto. E por aí vai. O critério 4, consistência e clareza da proposta, é gerenciamento de projeto. Eu costumo dizer que esse critério é PMI, não sei se vocês conhecem PMI, PMI é Project Management Institute, PMBOK, né? Base de conhecimento para gestão de projeto, que é assim, a principal visão de gestão de projeto difundida no mundo, né? Essas ferramentas ágeis, tal, tudo é derivado do PMI. Então, assim, é a capacidade e a clareza de apresentar a proposta. Metas físicas bem descritas, né? São as entregas finais do projeto, as atividades são, para quem conhece PMI, são os pacotes de trabalho, basicamente, né? Indicadores físicos claros, quer dizer, indicador físico é como é que eu vou verificar que essa atividade foi realizada. E eu chamo a atenção assim, eu vejo proposta, mais uma vez, com uma única atividade para cada meta física e um único indicador para cada atividade. É pobre isso, gente. Uma meta física tem que se desdobrar em pelo menos 2 ou 3. Também não adianta botar 15 atividades, mas 2 ou 3 atividades para ficar claro como é que se chega àquela meta, né? E cada meta física pode ter 2 ou 3 indicadores para ficar mais claro como é que eu vou verificar o cumprimento dessa atividade, né? Quem trabalha quem usa PMI sabe do que eu estou falando. Orçamento também, a clareza do orçamento, a pertinência do orçamento. Se tiver corte no orçamento, isso vai refletir na nota. E os prazos, né? O cronograma, que é feito junto com as metas físicas, atividades e indicadores, é importante. É importante, eu recomendo que lá na descrição do projeto
fale um pouco da metodologia de desenvolvimento do projeto. Como é que vocês vão realizar? Que técnicas vocês vão realizar? Eu vi uma proposta muito boa que ela explicou claramente que usar o Scrum, que como é que ia ser, quantas rodadas iam ser, parará, papapá. Então, na descrição do projeto, tem 5.000 caracteres, separa lá uma parte para comentar de que maneira, qual é a metodologia, né? Qual é a forma de trabalho que vocês vão usar. E consistência e clareza das propostas. Os 6, desculpa. Experiência, o item 5, experiência e conhecimento do proponente com a executora, né? Então, assim, a nota 5 é para as startups envolvidas, a proponente e as co-executoras. Qual é a experiência dela, da experiência técnica das empresas, quem são as equipes executoras e qual é a infraestrutura que vocês já dispõem, né? E o 6 é a nota para cofinanciadora e para ICT, né? Existência e relevância de participação da ICT e relevância da participação da interveniente. Aqui, né, vejam que a interveniente está entrando aqui. Não, realmente, a empresa está entrando, está abrindo suas portas, eles vão trabalhar lá dentro, está botando dinheiro e vai adotar a solução de uma maneira muito clara. Ok. E eu tenho uma ICT participando de uma maneira relevante. Ah, legal, eu tirei 5. Ah, eu não tenho ICT, vai ser só eu e a empresa. Não vai tirar 5 nesse item. Por isso que eu digo assim, a ICT é opcional? Ela não desabilita. Mas na hora da avaliação de mérito, esse item 6 é um pedaço da nota. Não sei se eles vão considerar metade da nota ICT, metade cofinanciadora. Aí isso é uma decisão que é feita pelo comitê na hora que ele é formado. Mas, com certeza, propostas que não têm ICT não vão tirar 5 nesse item. Tá? Então, esses são os critérios de avaliação, e eu chamo até, primeiro, verifiquem se estão cumprindo todos os critérios de habilitação, e depois verifiquem como vocês podem fazer para tirar 5 na maioria desses critérios. E aí, olha, TRL, o que elimina? Extrapolar esse limite de 3,7 do TRL. Se prever pesquisa básica e aplicada, prestem atenção, procurem, tem uma explicação, tem um anexo que fala o que é TRL. Eu chamo a atenção, sobretudo, assim, vejam os termos que são utilizados lá e não caiam no erro de utilizar termos de TRL 1 e 2 para descrever alguma atividade. Assim, não tem, eu queria dizer. Prestem atenção nos termos lá e tentem descrever as atividades, os objetivos, dentro daqueles termos. Tem que começar no TRL 3? Não, pode começar no 3, no 4, no 5 ou no 6. Mas tem que terminar no 7. Vejam lá também que o 8 e o 9 não se aplicam. Prestem atenção nisso, porque eu tenho... Assim, isso desqualifica também. Se o comitê entendeu que extrapolou para baixo ou para cima o TRL, está fora. Pode tirar 10, pode tirar 5 no resto todo. Está fora. Né? Não pode tirar menos do que 3 nos critérios 1, 2 e 3. Tá? E não pode zerar nos demais critérios. E a média final tem que ser igual ou superior a 3. Se não cumprir esses quatro requisitos, está eliminado, está fora. Mesmo que sobre dinheiro, não vai. Os critérios de desempate, né? Mais uma vez, igual a escola de samba, né? Que é bateria, conjunto e evolução. Aqui é risco tecnológico, impacto esperado e grau de inovação. É nessa ordem. Então, mais uma vez, olha aí, gente, o risco tecnológico. Informem-se sobre o risco tecnológico da operação de vocês. Risco tecnológico mais alto, projetos mais ousados. E, mais uma vez, como é que eu faço um projeto mais ousado de risco tecnológico? Cara, com uma ICT te apoiando. A ICT que já andou no TRL 1 e 2, ela te ajuda a empurrar o risco tecnológico mais adiante. Ela olha e fala assim,
Não, isso aí já é estado da arte. Vamos isso aqui que é a fronteira do conhecimento. Então, mais uma vez, onde é que está... Como é que eu faço eu turbino o risco tecnológico? Aí nós chamando, né? Botando a ICT lá para aparecer. Mas são os pesquisadores das ICTs que têm os desafios tecnológicos mais de frente, né? Mais avançados, né? O impacto esperado, né? Alguma coisa que seja importante, e o grau de inovação. Tanto na etapa de habilitação quanto na avaliação de mérito, a gente publica um resultado preliminar e abre para recurso. Tá? Como é que é isso? Para as candidaturas que não forem habilitadas, a gente vai mandar um e-mail dizendo por que não foi habilitado. E aí você tem 10 dias para recorrer. Agora, recorrer é tentar mostrar que, pelo que você me mandou de documentação, você deve ser habilitado. É muito comum, assim, faltou o documento tal. Então eu mando agora no recurso. Não manda. O recurso não pode adicionar nenhuma informação em nenhum documento que não tenha sido enviado já. O recurso não, olha, no documento tal que eu encaminhei, eu demonstro que eu existo há menos de 10 anos. Tá, foi um erro. Só se tivesse sido um erro, né? Um erro nosso. São seres humanos que fazem habilitação, pode ter deixado passar. Olha, o meu estatuto social diz que eu faço isso assim, 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 que tem relação com o tema. Aí cabe recurso. Agora, olha, estou mandando agora o demonstrativo contábil assinado, porque eu não mandei ele assinado, está fora. Estou mandando agora a procuração para o gestor da empresa, está fora. Não é a hora de complementar a documentação. Isso por quê? Para garantir a igualdade de condições na seleção. E depois, na avaliação de mérito, a mesma coisa. Para cada nota dada, tem um comentário, uma justificativa. Mais uma vez, igual escola de samba, né? Quando dá menos de 10 em escola de samba, tem que explicar por que tirou ponto. Então, publicado o resultado preliminar da avaliação de mérito, né, o ranqueamento das propostas, vai abrir para recurso. E aí vai estar lá, eu tirei 3 só em risco tecnológico, e está lá a justificativa. O risco tecnológico é moderado abaixo, porque parará. Aí você pode dizer, não, olha, no documento tal, eu demonstro que junto com a universidade a gente vai desenvolver um negócio mais à frente, papapá, né? Quero revisão dessa nota. Aí dá. Agora fala assim, não, olha, estou mandando aqui um documento mostrando que o risco tecnológico é mais alto, tal, não vai contar. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Não adianta chorar depois. O recurso, eu arrisco dizer, isso não é oficial da FINEP, mas, em princípio, é para não ter provimento. É só se for algum erro crasso da avaliação. E não adianta, assim, o que vale na avaliação de mérito é a opinião do comitê. Né? Cada comitê é composto de uma forma diferente e tem critérios diferentes. O que é fundamental é que eu aplique o mesmo critério a todos os candidatos da mesma seleção. Então, se o comitê entender que sem ICT perde 2,5 pontos no item 6, por exemplo, foi o critério que ele adotou. Se todas as propostas que não apresentaram ICT perderam essa pontuação, então não tem o que discutir. Ok? No recurso não é feita uma nova avaliação de mérito. É verificado se o comentário apresentado, a justificativa apresentada, é compatível com as demais avaliações e com a nota que foi dada. Marco, rapidinho. Oi. Estamos com 1 hora de live, só para te avisar do tempo que passa voando. Nós temos 8 perguntinhas, tá? Então, só para te avisar mesmo, para a gente... eu acho que eu estou acabando. Desculpa, tá. Gente, eu falei demais. Então, tranquilo. Aí, as propostas tem o FAP, né? Isso está lá na página do projeto, você acessa, é um sisteminha que você entra. Tome cuidado, ele é enrolado.
recomendo que tentem abrir no Internet Explorer. Eu sei que quase ninguém mais usa, mas quase todo mundo tem instalado. Tentem abrir no Internet Explorer, né? Os documentos são esses aqui, ó, o demonstrativo assinado. Quem é empresa do Simples tem que apresentar. Empresa do Simples não é obrigatória ter determinado demonstrativo, mas tem que apresentar. Pode ser no sistema SPED, né? E se tiver um grupo econômico associado, tem que apresentar. Os atos constitutivos, né? O estatuto e a nomeação do dirigente, né? E a carta de manifestação de interesse das cofinanciadoras, né? Que é o anexo 6. Além disso, você pode enviar qualquer outro documento, informação, até 20 páginas em PDF. É um único documento em PDF, com até 20 páginas e até 5 megabytes, tá? De informações complementares, né? Isso é muito importante lá na fase de recurso. Você fala, não, no documento, na informação complementar, eu informei isso assim, assim, assim. Aí dá. Então, pensem bem. Propostas materialmente similares da mesma proponente prevalecerá mais recente. Lembrem, a startup só pode apresentar uma proposta. Mas se tiver duas propostas da mesma startup que sejam iguais, sejam materialmente similares, vai valer a mais recente, né? Isso porque, às vezes, você manda, depois percebe que tem algum erro, tem algum documento faltando, e manda de novo. Pode fazer isso. Não pode mandar duas propostas diferentes. E, como eu falei, olha, o canal oficial para responder dúvida é o saque. Qualquer dúvida mais específica, mandem para lá, porque a resposta deles é a garantia para vocês, né? Os prazos, eu acho que é o último slide, né? Vou chamar a atenção de novo, é 18 horas, hora de Brasília, então é 18 horas, não é 18h01, né? Do modo geral, 18 horas e 1 minuto fecha o link, né? É até 15 de maio, ainda tem aí quase 20 dias, tem 20 dias para fazer isso, dá tempo, né? E depois vai lá, divulgação como eu falei, divulgação do resultado da habilitação, recurso para habilitação, divulgação da análise de mérito e recurso da análise de mérito. E a gente espera que até o começo de outubro a gente tenha o resultado final, né? Então, aí os nossos contatos, né? Eu trabalho com o Bruno e com o João aqui na Regional Sul da FINEP. A gente fica em Florianópolis, porque carioca gosta de praia, mas a gente está sempre no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, região dos vales. Eu ainda não fui para o sul do Rio Grande do Sul, mas pretendo ir em breve. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Não sei como é que eu faço agora. A Alana já tirou. Tá ótimo. Gente, desculpa ter falado muito, Aline, porque eu quero que as pessoas entrem com boas propostas. Tá ótimo, muito, muito, muito obrigada, Marco. Vi que tu entrou bastante em detalhes e deu muitas dicas super valiosas. Então, para os empreendedores que estão aqui prestando atenção, eu tenho certeza que esse tempo aqui da live assim, foi realmente muito rico. Então, eu vou passar rapidamente as perguntas. Tem algumas ali que eu já percebi que tu respondeu na tua fala, mas eu vou trazer igual para poder para repetir, para frisar bem, sabe? Para não ficar dúvida. Bom, o Glauber perguntou se o governo pode ser a instituição sem fim lucrativo, e aí já vou aproveitar, o Alexandre também perguntou se é possível, então, incluir uma universidade ou uma unidade Embrapi como ICT. A universidade, com certeza, é possível, e a universidade Embrapi, e aí como é que faria essa inclusão no projeto? Tá. Não. Instituição pública não é cofinanciadora. Ponto. Não tentem. Né? Principalmente a parte de cidades inteligentes. Não, vou fazer com a prefeitura de não sei. Não pode. Não pode. Empresas privadas ou instituições privadas sem fins lucrativos. Universidades. Em princípio, a universidade pode. Unidade Embrapi, do modo geral, não é uma pessoa jurídica. Então, assim, tem unidade Embrapi nas Embrapas. A Embrapa pode. A Embrapa não pode. Não. Como ICT, né? Desculpa. Como ICT. Embrapa pode. Senai pode. Instituições estaduais de pesquisa, empresa de pesquisa agropecuária do Estado pode. Instituto Federal. Oi? Instituto Federal.
Instituto Federal pode, e por aí vai. Universidade. Universidade pública pode, estadual, municipal ou federal, pode, né? Entre as privadas, aquelas chamadas comunitárias, que é muito, muito comum, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Santa Catarina, né? Então, assim, Caxias do Sul, Unijuí, as PUCs, Unicinos, a Fevale, né? Tudo isso é ICT, são o que não pode? Eu vou ter que citar nome, é chato, né? Mas vou citar. Grupo Anhanguera, Estácio, Cruzeiro do Sul. Tem aí, eu acredito que o IMED não pode. Por quê? Porque são instituições privadas. A UBRA podia, não pode mais. Por quê? São entidades com fins lucrativos. Isso está no Estatuto Social deles. E a lei diz que ICT é sem fins lucrativos ou público. Então, só a universidade presta atenção, porque não pode ser privada com fins lucrativos. Tá? Tem umas fundações, Fundação, na Serra Gaúcha, se tem alguém, Fundação Proamb, eu visitei outro dia, é uma ICT. Né? Ela trabalha com resíduos industriais, mas é uma ICT. O estatuto dela prevê a realização de pesquisa. Ponto. Então, isso que é ICT. E, reforçando, entidade pública não pode ser cofinanciadora. Perfeito. A Ivana da Cruz perguntou também se os hospitais universitários federais ou outros administrados, por exemplo, pela EBSER, podem entrar como copartícipe. Não como cofinanciador, porque são públicos. A maioria dos hospitais federais é ICT. Então, Santa Casa e Universidade Federal de Ciências da Saúde, ICT. Moinhos de Venda, ICT. Hospital de Clínicas. Isso, com a URGS. É ICT. É ICT. E também, assim, grande parte dos hospitais filantrópicos também é ICT. Por quê? Porque é privado sem fins lucrativos e prevê, quase todo hospital assim maior tem um centro de estudos e pesquisas. Então, o estatuto, tem que olhar o estatuto e falar, se o estatuto diz que ele pode fazer, ele não tem que fazer pesquisa. O estatuto tem que prever que ele possa fazer pesquisa. Também, se ele faz pesquisa e não está no estatuto, não pode. Então, assim, tem que prever que faz pesquisa e tem que ser privado sem fins lucrativos. Então, assim, do modo geral, os hospitais universitários são ICTs, até porque eles não são pessoa jurídica, a pessoa jurídica é a universidade. O hospital de clínicas é um pouco diferente, porque ele é separado da URGS juridicamente. Pode. Eu acho que o Hospital Federal, no Rio Grande do Sul, um único são os universitários e os de clínica. E o de clínica, né? Tem muito hospital federal lá no Rio, né? Então, mas pode. O Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Nacional de Traumatortopedia, que ficam lá no Rio, são ICTs. E como faz essa inclusão aí da universidade como ICT, né? Pode propor, por exemplo, uma bolsa para um professor, um pesquisador da universidade? Como é que faria essa parceria? Não, inclusive, assim, bolsa para professor. Leiam o item 7 do edital, que fala das despesas não apoiáveis. Em princípio, o professor da universidade pública não tem que receber uma bolsa para participar do projeto. Tá? Só se for um aluno mesmo, né? Um pesquisador. Um aluno. E na verdade, assim, o edital prevê que a ICT pode participar como prestadora de serviço. Então, assim, vamos dizer, a Universidade de Caxias do Sul vai participar desenvolvendo o módulo de Deep Learning é isso. Agora, como ela vai gastar esse dinheiro? Isso vai entrar em outros serviços de pessoa jurídica. Desenvolvimento do módulo de Deep Learning com a Universidade de Caxias do Sul. Está caracterizado. E depois lá no cronograma, né, nas metas e nas atividades, né, vai ter lá a atividade de desenvolvimento
e vai estar lá, com a Universidade de Caxias do Sul. Mas, assim, aí você vai passar o dinheiro para a Universidade de Caxias do Sul ou para a Fundação de Apoio da URGS. Como que ela vai gastar isso internamente, se ela vai dar bolsa, se ela vai dar RPA, o que ela vai fazer, não entra no mérito do projeto. O que eu quero ver assim, quantos por cento do que é solicitado vai para a ICT, tem que ser um valor relevante. O edital não fala em mínimo, mas nas conversas que a gente tem tido, a gente tem falado entre 10% e 15% pelo menos, porque senão está dizendo que a ICT está dentro só para dizer que ela entra, né? Tem que ir um dinheiro para a ICT. E se a participação da ICT é relevante, ela vai precisar de dinheiro. Assim, então, você passa o dinheiro para a ICT como prestação de serviço, né? A ICT privada sem fins lucrativos, ou a pública, ou a Fundação de Apoio da Pública, emite lá uma nota fiscal de prestação de serviço. Se ela vai comprar equipamento, pagar pessoal, tal, isso aí é fórum íntimo dela. Tá? Perfeito, não precisa especificar no projeto como vai ser gasto esse tal. Você pode, no descritivo, né, na descrição do projeto, né, na descrição do projeto, é bom mostrar o que realmente a ICT vai fazer, é legal mostrar isso. Né? A cofinanciadora não precisa mostrar porque já está na carta de manifestação de interesse, mas demonstrar na descrição do projeto como que a ICT vai participar, e se quiser abrir lá a memória de cálculo, né? Não precisa de um orçamento, os recursos serão usados para pagamento de bolsas, compra de equipamento, material de consumo, etc, etc. Se você quiser descrever, isso não conta na avaliação, tá? Mas é bom, ajuda. Perfeito, então já respondendo também ao Rangel, também a pergunta do Rangel, sobre essa questão como podem ser gastos recursos financeiros, né? O Eduardo, então, Marco perguntou se a coexecutora também precisa ter gerado receita, né, já ter tido nota e tal, em 2021, e o Alexandre perguntou se o faturamento dessas cofinanciadoras pode individualmente ser menor que os 16 milhões, mas sendo em conjunto maior, ou se cada uma das cofinanciadoras tem que ter faturado no mínimo 16 milhões. Então vamos primeiro as startups, né? Proponente e cofinanciadora tem que atender os critérios de elegibilidade, tanto a proponente como as coexecutoras, né? Faturar menos de 16, existia há menos de 10 anos, há mais de 1 ano e meio, e a atividade... ele fala, não tem que ter passado nota fiscal, não. Pode ser atividade operacional, administrativa ou patrimonial, refletida nos demonstrativos contábeis. Então, assim, tem que ter tido movimentação financeira nesse período, né? Pode ter sido um aporte de capital, tal, qualquer coisa justifica. Para quê? Para não ser uma empresa de gaveta. Agora vamos às cofinanciadoras. A cofinanciadora tem que faturar mais do que 16 milhões. Ponto. Senão, não é cofinanciadora. Individualmente, né? Individualmente ou ligada a um grupo econômico. A cofinanciadora ela individualmente fatura 8 milhões, mas ela está ligada a um grupo econômico que fatura 150 milhões. Aí pode, porque eu vou considerar o do grupo econômico. Tá. E essa contrapartida da startup também pode ser paga pela cofinanciadora? No caso, quando a cofinanciadora pagar as duas contrapartidas? Isso não aparece no controle. A primeira coisa, assim, o gasto da subvenção é só depois que o dinheiro chega, mas o gasto de contrapartida pode começar a contar desde a publicação do edital. Isso está lá no edital. Então, assim, atividades que estão sendo realizadas hoje podem ser pagas com a contrapartida, tá? Então, quando for... E aí, na hora do primeiro aporte da FINEP, quando a FINEP, eu vou liberar a primeira parcela do projeto, comprove contrapartida. E aí, ele tem que demonstrar ou que tem um depósito na conta bancária do valor da contrapartida, ou que já tem despesas realizadas a título de contrapartida. Então, assim,
quem depositou esse dinheiro não vai aparecer. Eu tenho que ver lá no extrato o dinheiro lá, entendeu? Perfeito. Agora, o melhor é que seja uma transferência. A cofinanciadora quer dar o dinheiro. Passa o dinheiro para proponente, a proponente faz o aporte. Isso aí para simplificar. E isso, olha só, isso não está na seleção. Isso lá na frente, na execução, que vai ser resolvido. Uhum. Não se preocupem com isso agora. Perfeito. Na contratação tem negociação. Na seleção é que não tem negociação. É o que vocês mandarem que vai valer. E vai contar para a seleção. Depois que quando entrar em processo de contratação, aí tem alguma flexibilidade para fazer os acertos. Uhum. Perfeito. Os aportes, tá? Pergunta do Pedro. Eles serão semestrais ou anuais? Na sua proposta, você vai apresentar um cronograma de desembolso. Né? Se você quiser, você bota semestral, se você quiser, você bota anual. Isso é objeto de avaliação, né? Se achar que anual não faz sentido, tal, é objeto. E, sobretudo, o aporte de contrapartida é proporcional e na mesma frequência do aporte da subvenção. Então, se você pediu a liberação da subvenção em parcelas semestrais, o seu cronograma de desembolso das contrapartidas terá que ser semestral e na mesma parcela. Eu quero, assim, a primeira parcela é 50% do solicitado. Legal. Deposita 50% da contrapartida. E aí vai importante essa informação, Marco, acho que é bem importante trazer isso, até porque o pessoal fica no planejamento, às vezes não prevê isso, né? E pode ser que não tenha o recurso naquele momento, né, para solicitar. O que é bom se colocar na contrapartida, por exemplo, pro labore dos sócios, né? Ou pagamento de algum funcionário específico na contrapartida, o que vai acontecer, vejam, isso está contando desde março. Né? Esse dinheiro vai cair na conta lá para dezembro. Né? Tem aí 10 meses. Aí, quando eu falar, comprova a contrapartida aqui, não, já paguei salário. Pá, não tem que depositar dinheiro. Aí funciona. Essa é a ideia. Né? Se não, vai ter que depositar o dinheiro. Se falou que vai comprar um equipamento, já comprou o equipamento, comprou um determinado equipamento que vai utilizar no projeto, comprou depois de março, é contrapartida. É contrapartida. Ótimo. Bem esclarecedor, que eu acho que isso muitas vezes o pessoal não sabe, porque não é uma observação que deve ter no edital, assim, tão detalhado, né? Não. O edital diz que a contrapartida começa a contar a partir da publicação. Eu falo depois... Da publicação do edital. Peraí. Não estou achando aqui o edital. Tá aqui, ó. Edital, deixa eu só ver aqui. Beneficiário. Contrapartida. Faz a outra pergunta, Aline, que eu vou... Agora é a última, da Joyce. Ela pergunta se a empresa cofinanciadora, que será o campo de prova da inovação, né, que vai rodar ali a POC, ela poderá ficar com o protótipo desenvolvido após a conclusão do projeto. Isso ele vai colocar na carta de interesse, de manifestação de interesse. Ficar com protótipo pode, isso aí com certeza, né? Com certeza pode. Isso vai ter que ser explicitado na carta de manifestação de interesse. Perfeito. Marco, o Alexandre encontrou aqui o item 9.7. Contrapartida começa a contar a partir da publicação do edital. O 6.1 também. As despesas realizadas a título... não, tá. Isso já é lá no contrato. Lá no contrato, no termo de outorga, que chama o contrato, né? Tá lá. As despesas realizadas a título de contrapartida serão aceitas a partir da data de publicação do edital. Então, é isso que pode. Então, assim, já começou a contar a contrapartida. Se comprou algum equipamento agora que vai... Agora, o equipamento que vai utilizar, gente. Não é equipamento de produção, por exemplo, por exemplo, um computador mais caro que foi comprado para desenvolver IA e tal. Não, eu comprei um computador já gastei esse dinheiro. E por aí vai.
Tá? Muito bom. E, assim, o que vai ficar para a cofinanciadora e para a startup está discriminado na carta de manifestação de interesse, que é um dos anexos, né? Então, vê lá, se você ler, assim, aí você explicita isso lá. Não tem nada que, assim, não está vedado, principalmente o protótipo, assim, o resultado final, não, vai ficar aqui, tudo bem. A gente é mais preocupado, assim, com os resultados econômicos do projeto, né? A propriedade intelectual, os royalties, tal, para quem vai ficar. E, nesse sentido, tem que privilegiar a startup. Perfeito, muito bom, muito bom. O pessoal tá bem agradecendo bastante nos comentários, Marco, acho que tu não consegue ver, né? Mas depois tu também dá uma olhadinha no YouTube, né? Gostaram bastante da live, foi realmente muito bom. Eu queria só dizer para vocês, pessoal, até a Alana agora vai botar aqui para vocês o link. O Marco disponibilizou os slides, então vocês conseguem ter acesso a esses slides e também disponibilizou os contatos dele para vocês poderem tirar as dúvidas, né? Então, tanto o e-mail e o WhatsApp que é profissional, né, Marco? Eu disse, Marco, como é que tu vai deixar teu WhatsApp? O pessoal vai te encher de mensagem. Não, tudo bem, é o WhatsApp profissional mesmo, é da FINEP, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida mais pontual, né, pelas conversas que a gente teve aqui, pelas perguntas, foram tudo questões, né, e dúvidas que servem para muitas pessoas, né, servem para vários outros projetos. Mas se tiver algo mais pontual, vocês podem entrar em contato, né? O Marco se disponibilizou a fazer isso, né? Então, muito obrigada, Marco. Se realmente é muito importante, né? E nós aqui, enquanto Inova, a gente está fazendo esse trabalho justamente porque a gente quer que esses recursos venham para o Rio Grande do Sul. A gente quer desenvolver os projetos daqui, né? Então, também contem conosco. No Inova também vou deixar o e-mail aqui, né, para vocês também poderem entrar em contato. Deixei também o link dos nossos projetos, caso vocês tenham interesse em conhecer. Nós trabalhamos com projetos na área da saúde, de TIC, da economia criativa, de educação. Então, se alguém tem interesse em contribuir conosco com esses projetos de inovação voltados aí para o desenvolvimento socioeconômico do estado, do Rio Grande do Sul, olhando principalmente para a região metropolitana e litoral norte do estado, né, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais e saber como é que a gente pode contribuir, né, tanto o Inova contribuir para o ecossistema de inovação, né, que é o trabalho que a gente já vem fazendo e que é sempre poder escalar, quanto quem quiser e puder contribuir com os projetos para a gente conseguir aí fazer entregas cada vez mais representativas. Muito obrigada, Marco, deixo aí a palavra final contigo para tu se despedir, né, grande parceiro nosso, grande parceiro do Inova, esse momento foi realmente único, né, reforço que o vídeo estará gravado, então, ficou alguma dúvida, retornem, olhem os slides, né, entre em contato e vamos escrever projetos aí bem legais, cuidando, que às vezes o projeto, como o Marcos citou várias vezes, o projeto é muito bom e por um detalhe de escrita, né, por daqui a pouco não olhar as minúcias do edital, né, não olhar quais são os critérios, ele acaba não passando, né, então esse era o objetivo dessa live, poder tirar dúvidas e ter esses toques aí, essas dicas que o Marco trouxe. Muito obrigada, boa noite a todos e deixo aí a palavra final contigo, Marco. Obrigado, Aline. Eu que tenho que agradecer as oportunidades que o Inova RS gera para mim, principalmente a parceria contigo e com a equipe da região metropolitana e litoral norte, realmente são muito ricas para a gente estar garantindo assim, a nossa presença aqui na região sul. Eu assim, convido todos a participarem desse edital, acho que é muito importante, é um momento muito, muito bom para esse tipo de ação, por conta de uma série de coisas que aconteceram, né? Basicamente a liberação do FNDCT, e me coloco inteiramente à disposição, mas chamo a atenção, leiam o edital e utilizem as consultas ao saque. Demora o retorno, se quiser pergunta para mim também, mas utilizem porque é a garantia de vocês. E desejo sucesso a todos. Muito obrigado.